Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres colegas, vereadora Fernanda, pessoal aqui que está nos assistindo aqui, também pelas redes sociais. Muito bem. Primeiro eu gostaria de parabenizar novamente ao nosso presidente a respeito do projeto do Uber, muito bom, novamente falando que vai ser um grande ganho para o município a respeito disso daí, né? Concretizar uma coisa importante. Eu acho que nós precisamos olhar para o futuro, e isso é futuro, né, em tudo. Outra coisa que eu gostaria de estar falando também é a respeito da saúde. A gente está falando aqui, né, eu já fiz requerimento, indicações a respeito de estagiários lá, do banheiro, e continua da mesma maneira, né? Infelizmente, as pessoas passando por dificuldades, né, na farmácia popular. Então, a gente precisa realmente que os nossos secretários tomem a iniciativa. A gente vem batendo nessa tecla da autonomia de cada um, e isso precisa acontecer, né? A gente vê realmente muita coisa parada, necessitando obras, enfim, tudo cai em cima do doimo. Até tive conversando com o doimo a semana passada a respeito de um projeto a respeito lá do Departamento de Esportes, ou da Secretaria de Esportes, e ele falou que ele está precisando de mais engenheiros. Ele só tem 3, e ele precisaria de pelo menos mais 3, né? Ele falou que, deu um exemplo, né? A cidade de Olímpia, com 20 mil habitantes a menos, tem 7, 8 engenheiros, e nós temos 3, e ele precisaria de mais. Então, vamos fazer esse pedido também ao nosso prefeito, para que no concurso, enfim, faça um concurso, ou contrate em meio de contratação, sei lá, que traga mais engenheiros, para que talvez com mais engenheiro a gente tenha mais fiscalização e obras andando um pouco mais rápidos. Pois não, vereador. Com a palavra, a parte permitida ao vereador Nando. Bem colocou, sua posição bem colocada, vereador, mas também está precisando de mão de obra, está faltando. O Lila Serviços Municipais está precisando de pedreiro lá e não tem. Mais um caso também que acontece, pagamento muito pouco, paga muito pouco. Então eu pedi para colocar mais insalubridades, a empresa que for trocar, aumentar o salário dos pedreiros, porque um pedreiro não vai para ganhar, né, o salário que está no momento. Então, bem colocado o posicionamento do senhor de engenheiros, e também precisa mais de mão de obras. Isso, obrigado, vereador Nando. Realmente, a gente vê a dificuldade em todos os setores da sociedade, aí, empresas com faixas, precisando de funcionários, né? E realmente você falou, né? Essa empresa agora está acabando o contrato dela, deve vir outra, espero, e rápido, né? Senão nós vamos ficar com menos funcionário ainda, né? E realmente, que se aumente, né? Que realmente nesse contrato aí se pague um pouco melhor, para que a gente tenha mão de obra qualificada para atender. Branco? Tá. Concedida. Uma parte concedida ao vereador Edson Branco. Ele está engraçadinho hoje. Ô, Poiati, eu falei, eu quero a parte C. Ergueu o dedo, eu tenho que fazer outro. Faz um cursinho de cano dele. Ó, Poiati, eu fui atrás. Essa contratação aí de 15, agora o pedido é 15, serviços gerais. Sim. Tem que esperar vencer o contrato do pedreiro para reivindicar o melhor salário em insalubridade, que não venceu. Motorista, operador de máquina, eu fui procurar saber, devia ter juntado tudo em um só e já pegar uma empresa só. Não, pega o João aqui, pega o Joaquim ali e o Pedro lá. Não vira nada. Tinha que ter juntado tudo, deixado vencer, fazer um só, quem sabe a ilustre Construete pegaria. Agora pega esses outros, não tem acompanhamento de fundo de garantia, nada, e vai dar no que dá. Sim. Por enquanto, eu tenho certeza que não vai pôr, porque é serviços gerais, essas 15 vagas agora. Certo. Beleza. Outra coisa que eu gostaria de estar falando foi da nossa visita no distrito de Ruilândia, né, na escola. Maravilhoso estar lá no meio daquelas crianças, né? E a gente vê a dificuldade, não só da diretora, mas das professoras. A gente vê uma classe com 3º, 4º e 5º anos todos juntos, né? Eu imagino a dificuldade de um professor de tentar ministrar ou de ministrar aula para 3 séries ao mesmo tempo, né?
Realmente é bem difícil. Mas é a situação do momento. Mas o que eu fiquei mais impressionado foi o pedido das crianças que lá estavam, né? Até falei para o Valmir, né? Eu falei, lendo do menino lá, ele não fez a pergunta, mas eu li. Ele estava falando assim, por que que aqui em Ruilândia não tem açougue? Né? Eles precisam vir a Mirassol para comprar carne, né? Para fazer a sua compra. Realmente, a gente entende a dificuldade, né? Quem vai pôr um supermercado num subdistrito daquele lá, realmente é difícil. Mas tem coisas que realmente a administração tem que realmente olhar com carinho a respeito do horário do ônibus, da circular, né? De ambulância que tem que ficar à disposição, né? De médicos, enfim. Gente, vamos olhar para o povo de Ruilândia. É necessário. Nós precisamos atender melhor aquele pessoal que é mirassolense também e que reside no distrito de Ruilândia. Muito bem, a outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui, a respeito da moção de repúdio, por que eu não assinei a moção de repúdio? Justamente por causa disso, né? Eu não sei, até comentando com o vereador Robson, eu falei assim, você já foi lá conversar com o subprefeito Bertatti? Ah, nem conheço, nunca fui. Eu sou uma pessoa que gosto de diálogo, de conversar, em vez de julgar. Eu acho que a gente precisa conversar. Até está o pastor aí, que é pastor, ele vai saber muito mais do que eu. A própria Bíblia fala o seguinte, que quando eu quero discutir alguma coisa, eu vou pessoalmente antes de colocar para o povo. Me entendo pessoalmente com a pessoa. Então, acho que todo cristão tem que pensar dessa maneira. Vamos sentar, vamos conversar. Aí diz a Bíblia, se eu não conseguir, eu chamo alguém para poder conversar, para nós tentarmos fazer com que essa pessoa entenda. Enfim, eu gosto de diálogo. E não sou nenhum advogado do Bertatti, é meu amigo. Sei da necessidade de tudo que precisa em Ruilândia. E realmente, eu particularmente já cobrei muito isso dele. E nós aqui também, muitas vezes, estamos sendo incoerentes, porque nós questionamos os secretários, muitas vezes, criticamos aqui o próprio Doimo, o Frank e outros secretários. Se fosse dessa maneira, a gente teria que fazer uma moção de repúdio para todos, porque as coisas também não acontecem lá, né? Mas, torno a dizer, não sou advogado dele, já falei para ele que precisa acontecer tudo isso lá, mas veja bem, eu particularmente já fui, ele já me mostrou todas as propostas que ele fez para o prefeito. Quem que é o dispensador de receita? É o prefeito. Então, se eu faço o pedido, não é atendido, não sei. Então, por isso que eu falo, o entendimento, a conversa, eu acho que é melhor. A gente precisaria ter esse bom senso de estar conversando antes de estar julgando. O senhor me dá a palavra? Pois não, vereador. Com a palavra concedida ao vereador Robson. Mas não justifica a não presença dele, a total ausência dele no distrito. Se ele realmente tem interesse, se não está o período integral, ele está uma vez ao dia. Agora, o que a população fala, você pergunta para 10, 11 responde que ele não comparece no município. Isso não justifica o pedido que ele fez e não foi atendido, que ele vai e cobre o doutor Edson. Já que ele é o subprefeito, ele tem o poder da caneta também. Se ele não tem a verba, aí amarrou de novo. É um cargo, então, que extingue. Já que ele não opera em nada, extingue o cargo dele. Justamente, vereador. Realmente, ele não tem verba, não é uma secretaria, né? Por isso que eu falo, o entendimento, a conversa é melhor. Também acho... exato. Também acho que... Não sei como que é a participação dele, você falou, as pessoas estão falando que ele não comparece. Pode até ser, né? E isso deve ser cobrado dele, sim. Né? Deve ser cobrado dele, sim, de estar presente pelo menos alguns dias da semana lá. Então é importante... Pois não, vereador. Palavra concedida ao vereador Gustavo. Vereador Foiati. Som. Vereador, concordo com o senhor, né, em partes. Eu acho assim que realmente, se a gente fosse ter que fazer uma moção de repúdio, nós vamos fazer
para todos. E aí eu chego ao seguinte diagnóstico: o problema é a locomotiva que puxa todos esses vagões. Que se a locomotiva não impõe metas de trabalho, se a locomotiva não cobra resultados, a gente está colhendo esses frutos aí. Então, não só dele, né? Sim. Mas de todos os outros. Exatamente. Eu acho que a cobrança tem que ser em cima de tudo, do subprefeito, de todos os secretários, para que a máquina continue funcionando, ou pelo menos que funcione. E realmente está difícil. A gente está vendo no município e a cobrança de todos nós vereadores aqui a respeito de coisas. A gente precisa ter uma visão de futuro, né? Mirassol precisa crescer. Crescer não só em tamanho, mas crescer em dignidade para o povo, né? E isso demanda um trabalho árduo de todos, não só do prefeito, mas de todos os secretários. Muito obrigado, são minhas palavras, uma boa tarde a todos e uma boa semana.